E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver qual é o time titular ideal com todos os jogadores que o Vasco terá à disposição em breve no Campeonato Brasileiro, provavelmente já para essa partida contra o Criciúma. Quais são os 11 titulares ideais do time do Vasco para o time ser o mais competitivo possível e conseguir voltar a vencer no campeonato? Já são 2 jogos que o Vasco não tem vitórias no Campeonato Brasileiro e sabemos, cara, todo jogo é importante. Todo jogo no Campeonato Brasileiro, a pontuação pode fazer falta lá no final da competição. Então é de suma importância que o Vasco volte a vencer, que o Vasco não deixe ficar próximo ali de uma zona de rebaixamento novamente. Então o Vasco agora tem esse jogo importante contra o Criciúma, dentro de São Januário, jogo sábado, 4 horas da tarde, com certeza com casa cheia. Provavelmente, possivelmente teremos a volta de Dimitri Payet nesse jogo, não é nada garantido ainda, mas pode ser sim que o francês esteja à disposição. O Vasco vai ter uma semana livre para trabalhar e pode ser que o Payet já esteja ali disponível para esse jogo, que seria muito bom. O Vasco ganharia uma peça assim de um nível muito alto para esse jogo. Beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco, dê o WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possíveis e bora pro vídeo. Então, galera, já estamos aqui com o time base ideal do Vasco para as próximas partidas no Campeonato Brasileiro, levando em consideração os 2 jogos, levando em consideração as partidas que o Vasco fez até o momento, o que cada um dos jogadores do Vasco apresentou até o momento. Esse é o time ideal do Vasco, os 11 ideais do Vasco. É claro, Paulinho e Jair estão lesionados, só vão voltar lá no final do Campeonato Brasileiro, então não estou contando com ele. Estou colocando aqui jogadores que o Vasco pode ter à disposição já para essa partida contra o Criciúma. E assim, eu acho que esse é o time ideal do Vasco, beleza? Léo Jardim no gol, goleiro do Vasco, fez um bom jogo contra o Fluminense. Infelizmente não conseguiu evitar a derrota, mas fez uma boa partida, fez boas defesas. Na lateral direito, o Vasco tem um problema absurdo. Já faz assim muito tempo que o Vasco não tem um lateral direito competente. Já faz anos, na verdade, que o Vasco não tem um bom lateral direito. Aquele cara que de fato passa a confiança para o torcedor. Pensamos que o Paulo Henrique poderia ser esse jogador, mas vem se mostrando totalmente ao contrário disso. Um jogador que não consegue ser consistente na marcação, não consegue apoiar com qualidade e tem muitos erros técnicos durante a partida. Pouco acrescenta ao time do Vasco, pouco faz algo de útil de fato para o time do Vasco. Um jogador que tenta, que é esforçado, já falei sobre isso aqui com vocês, mas que tecnicamente está muito abaixo do que um jogador precisa ter para suprir a lateral direita do Vasco. O seu reserva Puma é um jogador até melhor do que o Paulo Henrique, ofensivamente falando. Eu acho que ele acrescenta mais ao time do Vasco, mas defensivamente falando compromete mais ainda do que o Paulo Henrique. Por isso que ele não joga, um jogador que joga de corpo mole o Puma. Então o Paulo Henrique hoje é o lateral direito titular que o Vasco tem, é o cara que o Vasco tem para utilizar na lateral direita, não tem muito como fugir disso. E aí na zaga eu colocaria o João Vitor, não sei porque o João Vitor não consegue ter uma sequência de jogos no time do Vasco. Ele faz um jogo como titular, até joga bem, mas depois para de ser utilizado como titular. Nunca tivemos uma sequência ali de uns 5 jogos do João Vitor pegando ritmo de jogo, pegando entrosamento ali, de fato jogando com os demais companheiros. Nós não tivemos isso. O Ramon Dias sempre tem ali a opção de colocar o Medel. Não sei se o Medel estará disponível para esse jogo. Pode ser que sim. Se o Medel estiver disponível para esse jogo contra o Criciúma, obviamente o Medel vai ser o titular do Léo. Mas se ele ainda não estiver disponível, eu colocaria João Vitor e Léo na dupla de zaga do Vasco. Mas acho que o Ramon Dias manterá o Maicon. Na lateral esquerda, o Vasco tem o Lucas Piton. E aí que entra, cara, a grande mudança que vai ter esse time do Vasco. Com certeza, quando tiver à disposição o Payet, será titular. E eu vejo um Vasco podendo hoje jogar de uma forma mais ofensiva. Como o Vasco jogou o segundo tempo contra o Fluminense, mais exposto, é óbvio, você vai deixar mais espaço, defensivamente falando, é claro, mas você vai ter um time mais ofensivo, com mais criatividade, com mais possibilidade de marcar gols, e um time que vai atrair mais pessoas ao estádio. Por que eu falo vai atrair mais pessoas ao estádio? Vai ser um time mais vistoso de se ver, porque é um time que vai jogar mais pra frente. E aí, se fosse o Ramon Dias, e acho que o Ramon Dias vai pensar como eu, quando o Payet tiver à disposição, teria um tripé de meio campistas mais ofensivo. Eu não colocaria 3 volantes, como ele vem fazendo ultimamente, vem sendo forçado até a fazer, com Sforza, Matheus Carvalho e Galdames. Eu acho que o Galdames cada vez mais
vai se descartando do time titular do Vasco, porque ele não vem fazendo boas partidas, não vem fazendo boas atuações, não está acrescentando defensivamente, não está acrescentando ofensivamente, então ele mesmo está se queimando. E aí, teve um jogador que foi o Hugo Moura no jogo contra o Fluminense, que entrou no segundo tempo, que foi muito bem. Conseguiu preencher espaço à frente da zaga, conseguiu ser um jogador que fazia combate, que conseguia recuperar bolas e que conseguia ajudar na construção de jogo do Vasco. Então eu acredito que o meio de campo ideal do Vasco nesse momento é com 2 volantes assim de marcação, mas que sabem jogar, Hugo Moura e Sforza. Jogadores com capacidade de preencher aqui a frente da zaga, de proteger os zagueiros do Vasco, de fazer encaixe defensivo pela esquerda, de fazer encaixe defensivo pela direita e de deixarem o Payet com mais liberdade para trabalhar. E aí eu montaria esse tripé de meio de campo: Sforza, Hugo Moura e Payet. O Payet, obviamente, jogando pelo meio, não com tanta obrigação de retornar para marcar. O Vasco poderia até fechar mais no 4-4-2 quando fosse se defender, deixando o Verratti e Payet mais à frente e marcando com Sforza, com Hugo Moura, abaixando as suas linhas, trazendo seus pontas para ajudarem na marcação. Essa seria uma opção do time do Vasco, mas com o Payet recuperado, eu colocaria esse meio de campo titular: Sforza, Hugo Moura e Payet. Abriria mão de um volante, colocaria um meia e jogaria de uma forma um pouco mais ofensiva, deixando o Vasco com muito mais criatividade no setor ofensivo e até melhorando a marcação, cara, porque o Hugo Moura por si só mostrou que tem mais pegada do que os demais volantes do Vasco. É um cara que consegue de fato preencher mais espaço, é um jogador que consegue recuperar a bola, é um jogador mais combativo no meio de campo. E o Sforza também sabe jogar. E aí eu colocaria na ponta esquerda o David, que vem fazendo boas atuações. O David conseguiu melhorar o seu nível de atuação. Um jogador que hoje é útil para o time do Vasco. É o que tem e é útil. O David está jogando bem. E na ponta direita, eu tenho assim 2 opções. Eu tiraria o Rossi do time titular, que não está bem. O Rossi tecnicamente é um jogador que não tem nível para jogar no Vasco. É parecido com o caso do Paulo Henrique, jogador esforçado, jogador que tenta, que tem raça, que tem vontade, mas tecnicamente as coisas não acontecem para ele. E aí você tem a opção do Ryan, que é um jogador ainda muito jovem, mas que vem sendo utilizado no Vasco, vem entrando bem nas partidas, vem sendo mais participativo do que o Rossi, por exemplo. E você tem a opção do Adson, que deve estar treinando muito mal, porque o Adson não vem sendo utilizado, o jogador custou caro. Lembrando a vocês, o Adson, quando surgiu no Corinthians, teve um período que ele era o principal jogador do Corinthians e que ele carregava o time para as vitórias. E no Vasco o Adson não é utilizado, é um jogador que é preterido por todas as opções, é a última opção, o último do último é o Adson, que nem entrou no último jogo contra o Fluminense. Não sei se é questão dele estar treinando muito mal. É claro, o Ramon Dias falou que a 777 pediu para utilizar mais jogadores jovens no time do Vasco. Nós sabemos que a base do Vasco, assim, é uma base que tem jogadores bons, que tem jogadores promissores, mas você não pode queimar etapas, porque você acaba até queimando o jogador. Então você tem que ter calma na hora de colocar o jogador como titular, tem que ter calma na hora de colocar o jogador no jogo. É claro que você dá oportunidade para o jogador, ele tem a oportunidade de aproveitar aquela oportunidade e mostrar que ele é diferenciado. Então eu ficaria entre esses 2, entre Ryan e entre Adson. Acho que são jogadores que acrescentam mais tecnicamente do que o Rossi. O Ryan nem é um cara tão técnico, mas ele é um cara que tem força, que tem velocidade e é um jogador que sempre costuma chegar próximo do gol. O Ryan é um cara que finaliza, um cara que busca esses cruzamentos. Então, assim, é um jogador mais útil do que o Rossi, eu acredito. E aí, esse seria o meu time ideal do Vasco no momento. Porque o Vasco não tem Paulinho, porque o Vasco não tem Jair, que teriam jogadores que brigariam sim por vaga titular nesse meio de campo. O Paulinho jogando ao lado do Sforza, eu acho que daria muito certo, porque o Paulinho é aquele tipo de jogador que marca, que ataca, que preenche muito espaço, recupera a bola, mas como não temos, vai de Hugo Moura. É um pouco mais pesado, é uma característica um pouco diferenciada, mas o Hugo Moura vem mostrando aí que merece mais oportunidades também no time do Vasco. Eu quero que vocês comentem a opinião de vocês. Concordam comigo que esse seria o time do Vasco ideal para tentar se recuperar, se reerguer no Campeonato Brasileiro, ou você faria alguma alteração? Agora, caso o Payet não tenha condição de jogo, ele vai ter que fazer um tripé de meio de campo com o Moura, com o Sforza e mais uma vez com o Matheus Carvalho. É o que vai ter para o momento, cara. Mas é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco. É nóis e fui!